Imagine que você está dirigindo a mais de 250 km por hora, o carro vibra, o capacete ressoa, e tudo em que você pensa é naquele último milésimo que está tentando tirar do relógio. Em uma volta que em teoria não muda nada, mas que para você significa tudo. E de repente aparece um carro na sua frente, um movimento mínimo, um erro impossível de corrigir. E então isso acontece. O impacto é brutal e seu carro se desintegra instantaneamente. O chassi se parte, as peças voam para todos os lados e seu corpo voa pelo ar, completamente exposto, sem nada para te proteger. O impacto contra o chão é seco, violento e impossível de esquecer para quem assistiu. E em questão de segundos, o circuito passou do barulho ensurdecedor para um silêncio que gelou o sangue de todos os presentes. E o mais incrível e o mais difícil de processar é que a sessão continuou. Os carros continuaram rodando, continuavam passando pelo mesmo lugar onde minutos antes havia acontecido a tragédia, como se nada tivesse acontecido. Mas isso nem é o mais devastador dessa história. O realmente devastador é o motivo pelo qual você estava levando o carro tão ao limite, buscando uma volta que qualquer um teria abortado. Porque dentro da equipe mais mítica e mais exigente da Fórmula 1, você não era apenas mais um piloto, você era a promessa. Aquele que representava o que a equipe buscava há décadas. O único que o próprio Enzo Ferrari via como seu próprio filho, aquele que estava destinado a levar esse escudo à glória. E foi justamente ali, no único lugar onde você deveria estar protegido, que tudo explodiu. Não foi uma falha mecânica. Não foi um erro de estratégia, foi algo muito mais pessoal. Porque quem te traiu foi o seu próprio companheiro de equipe, a pessoa de quem você menos se esperava, aquela que estava ao seu lado na garagem. Em cada sessão, em cada reunião, em cada momento, alguém com quem você compartilhava todo fim de semana e que mesmo assim decidiu quebrar um acordo e te expor diante do mundo inteiro. Foi uma traição tão direta e tão fria que desde aquele dia, tudo mudou para sempre. Desde então, deixaram de ser apenas 2 pilotos na equipe. Eram 2 rivais presos no mesmo box, 2 pessoas que se odiavam, 2 mundos que colidiam em cada reunião, em cada classificação e em cada olhar. Havia ódio, orgulho ferido, ressentimento e uma necessidade enorme de mostrar que você ainda era quem levaria a Ferrari ao topo, mesmo quando havia sido traído. Aquela volta, a volta do acidente, não era só velocidade, não era só buscar um tempo, era uma resposta, uma vingança, uma forma de recuperar algo que você sentia que tinham tirado de você, uma forma de dizer, ainda estou aqui. Essa foi a tragédia que viveu Gilles Villeneuve, mas o mais trágico é que essa história não terminou com a sua morte. Porque a pessoa que o traiu, que desencadeou todo esse caos, também acabou enfrentando o mesmo destino. 2 pessoas diferentes, 2 carreiras, 2 vidas marcadas que terminaram em tragédia, unidas por uma única decisão que nunca deveria ter sido tomada. E o que aconteceu naquela tarde foi apenas o início de uma cadeia de desgraças que viria um pouco depois. Então fique até o final, para descobrir tudo o que aconteceu e como esses acontecimentos marcaram a Ferrari para sempre. Antes de se tornar um dos pilotos mais queridos que já passaram pela Ferrari, Gilles Villeneuve teve um caminho muito diferente do de seus rivais. Enquanto a maioria vinha de escolas europeias, categorias formais e programas de desenvolvimento, ele começou sua carreira em motos de neve em Quebec, competiu no gelo a temperaturas abaixo de 0, com saltos, derrapagens e batidas que teriam parado qualquer um. Lá ele aprendeu algo que o acompanharia por toda a vida: como controlar um veículo no limite absoluto. E quando passou para os carros, ele não mudou seu estilo, só mudou o instrumento e a superfície. Na Fórmula Atlantic, ele dominou com um nível que chamou atenção até fora do Canadá, quando, em 1976, venceu 9 corridas de 11, um recorde absoluto. Nesse mesmo ano, em uma corrida em Trois-Rivières, ele humilhou vários pilotos de Fórmula 1 que foram participar de forma especial. Entre eles estava James Hunt, o atual campeão mundial, que ficou tão impressionado que recomendou seu nome diretamente à McLaren. No entanto, a equipe britânica o testou apenas uma vez e o descartou rapidamente. Eles o consideraram arriscado demais, brusco demais, indomável demais. E quando parecia que a oportunidade de Gilles na Fórmula 1 estava se esvaindo, algo aconteceu que ninguém esperava. A Ferrari o chamou para substituir ninguém menos que o bicampeão mundial Niki Lauda.
Enzo Ferrari, que raramente apostava em pilotos jovens ou inexperientes, viu em Villeneuve algo que ninguém mais tinha. Ele lhe lembrava os pilotos da velha guarda. Corajoso, agressivo e obcecado em ser mais rápido, não importando as consequências, Enzo não apenas o contratou, mas também o adotou emocionalmente como se fosse seu próprio filho. No início de sua carreira, essa obsessão por ultrapassar os limites o levou a protagonizar momentos impressionantes, mas também a cometer vários erros e acidentes. E quando todos o criticavam, Enzo Ferrari o defendia em público. Além disso, dentro de Maranello, muitos diziam abertamente que Gilles era o escolhido, aquele que tinha a personalidade e o espírito que o Commendatore buscava há décadas. Ainda assim, dentro desse caráter extremo, havia algo que o tornava diferente, sua lealdade absoluta. E em 1979, isso ficou provado de uma forma que poucos lembram, mas que definiu quem ele era. Eles chegaram ao Grande Prêmio da Itália com chances de título, tanto Gilles quanto Jody Scheckter. Então a Ferrari estabeleceu um pacto simples. Se Scheckter liderasse em Monza, Gilles não o atacaria, seria seu escudeiro. Durante a corrida, Villeneuve foi mais rápido e poderia tê-lo ultrapassado naquela que era sua última chance matemática de se tornar campeão mundial. Mas ele não fez isso, ficou atrás volta após volta, protegendo-o, mesmo sabendo que estava abrindo mão de suas próprias chances ao título. No final da corrida, Scheckter foi campeão e Gilles manteve sua palavra. E quando lhe perguntaram por que não tentou ultrapassar, respondeu tranquilamente: porque um homem deve cumprir sua palavra. Naquele momento, todos viram que era só questão de tempo até ele alcançar a glória com a Ferrari. E sua forma de pensar, essa linha moral tão rígida, é essencial para entender o que aconteceu depois. Por isso, quando alguém da própria equipe quebrou um pacto mais simples, algo em Gilles se quebrou. E essa ferida emocional foi a faísca que dias depois o levou a sofrer uma tragédia absoluta. Em 1982 não foi um ano normal. Sentia-se diferente, pesado, como se a cada fim de semana pudesse acontecer algo que ninguém queria imaginar. Ferrari vinha de 2 temporadas difíceis. 1980 foi um desastre, um carro nervoso, lento e incapaz de competir, e embora 1981 tenha sido melhor, continuou longe do nível que a equipe esperava de si mesma. Em Maranello, estavam cansados de ver seu nome longe dos títulos, mas naquele ano, finalmente tinham algo diferente. Um carro forte, uma base sólida e uma dupla que muitos viam como uma das mais completas do grid. De um lado estava Gilles Villeneuve, o piloto que podia dominar o caos e encontrar velocidade onde ninguém mais via. Do outro lado estava Didier Pironi, mais calculista e mais constante, um piloto feito para somar pontos. Eles tinham o que precisavam para voltar ao topo: talento, velocidade e um projeto claro. Mas apesar disso, nada começou como deveria. Em Long Beach, Villeneuve terminou em terceiro, mas foi desclassificado, um golpe duríssimo. Não só para ele, mas para uma equipe que já estava cansada de tantos fracassos. E à medida que as corridas foram passando, a situação não melhorou. Abandonos, falhas e oportunidades que desapareciam. Um começo irregular que deixou a equipe sob uma pressão enorme e os pilotos com uma necessidade urgente de resultados. E em meio a esse clima tenso, carregado e sufocante, chegou Imola, uma corrida marcada pela guerra política entre a FOCA e a FISA, onde as equipes britânicas, Williams, McLaren, Lotus e Brabham se retiraram e o grid ficou reduzido a apenas 14 carros. Para a Ferrari, isso era um presente. Eles estavam em seu grande prêmio em casa com 2 pilotos capazes de vencer e sem rivais reais. Só precisavam fazer uma coisa, a mais básica de todas: não brigar entre eles, então chegaram a um acordo simples. Mas em 1982, nada era realmente simples. E assim chegamos a Imola, onde esse pacto seria quebrado e abriria caminho para uma das tragédias mais sombrias que a Fórmula 1 já viu. O Grande Prêmio de San Marino de 1982 não foi uma corrida comum. Como mencionei, o grid teve só 14 carros devido à guerra política entre FOCA e FISA. Por isso, a Ferrari teve uma grande chance e desde o início ficou claro que iria aproveitá-la. Villeneuve liderava e Pironi vinha logo atrás. Uma dobradinha tranquila, praticamente garantida, até que chegou a ordem que mudou tudo. Uma única palavra que todos em Maranello entenderam:
devagar, uma placa que a equipe mostrou do pit wall, direcionada para ambos os pilotos e que significava exatamente o que parecia: diminuir o ritmo, conservar as posições, garantir a dobradinha, uma mensagem clara e direta. Gilles viu, Pironi também, e durante várias voltas tudo continuou em ordem, Gilles na frente, ditando o ritmo que lhe pediram, e Pironi atrás, seguindo a distância que deveria manter. Mas faltando poucas voltas para o final, a corrida mudou completamente. Quando Pironi decidiu atacar, sem aviso, sem necessidade e, acima de tudo, sem respeitar a mensagem que ambos tinham acabado de receber da equipe. Gilles, surpreso, o ultrapassou uma volta depois, mas fez isso sem agressividade. Para ele, esse gesto bastava. Era sua forma de lembrar ao companheiro: vamos respeitar o que foi combinado, mas não foi assim. Pironi voltou a atacar, mais decidido, mais agressivo, mais forte. E nesse momento, o que parecia uma simples manobra começou a parecer diferente para Villeneuve. Não era só uma disputa por liderança, era pessoal e não refletia um acordo entre companheiros. Gilles voltou a ficar atrás, acelerou, recuperou a liderança e mesmo assim manteve o pacto. Porque ele era assim, pois uma palavra valia mais que qualquer troféu. Mas na última volta, quando a corrida já deveria estar decidida, Pironi lançou um ataque final que ninguém esperava. Em um ponto do circuito onde não se ataca um companheiro, muito menos quando a ordem do muro ainda é proteger o resultado. No entanto, foi isso que ele fez. Ultrapassou e venceu. Gilles cruzou a linha de chegada a menos de meio segundo, mas a distância real entre eles, a partir daquele instante, foi irreparável. No pódio, o contraste era brutal. Pironi sorria, comemorava e levantava a taça. Por outro lado, Gilles nem sequer queria subir. Não queria olhar, não queria falar. Para Villeneuve, Pironi tinha roubado sua vitória, e quando desceu do carro, a calma que tanto o caracterizava desapareceu. Jamais esquecerei o quanto ele estava irritado. Ele estava furioso. Ele não entendia o que tinha acontecido, não entendia o porquê, só sabia que ali, na frente de todos, algo tinha se quebrado. Porque para ele não foi só uma derrota, foi uma traição pública, justamente no lugar onde ele tinha feito seu maior ato de lealdade 3 anos antes. Villeneuve estava tão furioso que praticamente tiveram que obrigá-lo a subir ao pódio, porque o que mais doeu nele foi que a traição veio de alguém que ele considerava um amigo próximo. E na Ferrari todos sentiram, a relação tinha se rompido para sempre. O que ninguém imaginava era a sequência de catástrofes que aconteceria um pouco depois. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se! Depois de Imola, algo mudou em Gilles. Não foi necessária uma discussão, nem um confronto, ele simplesmente parou de falar com Pironi. Um silêncio frio, incômodo e impossível de ignorar para qualquer um dentro da equipe, os mecânicos percebiam, os engenheiros também. Até o próprio Enzo Ferrari ficou sabendo do que aconteceu, mas sua reação não foi a que Gilles esperava. Enzo não quis intervir, não quis que a equipe se envolvesse e sua mensagem foi simples: não se envolvam. Para ele, a corrida tinha acabado e não havia mais nada a discutir. E essa indiferença, essa distância, foi o que deixou Gilles mais sozinho do que nunca. Nesse momento, nesse vazio, foi quando a guerra explodiu. Para Gilles, tudo se tratava de amizade. Ele não conseguiu superar como sua confiança foi traída. Gilles disse: nunca mais vou falar com ele. Eu declarei guerra. Nos dias seguintes, Gilles ficou mais reservado, não procurava explicações, não buscava uma mediação, não tentava resolver nada. A partir desse momento, ele só se dedicou ao trabalho, passava horas revisando dados, analisando seu desempenho, pedindo ajustes mínimos no carro. Ele não falava muito, mas cada gesto transmitia a mesma ideia. Ele tinha algo a provar. Alain Prost, que na época era piloto da Renault, descreveu assim o que aconteceu. Uma semana depois eu estava ao telefone, por horas, tentando acalmar Gilles, ele não conseguiu se acalmar. E enquanto todo esse peso e tensão continuavam crescendo, Gilles deixou de ser o mesmo piloto que eles conheciam. Parecia uma pessoa totalmente diferente. E ninguém na Ferrari, nem mesmo ele, imaginava que dias depois, em Zolder, aconteceria a tragédia que mudaria tudo. Depois de Imola, Gilles chegou a Zolder carregando um peso que não tinha conseguido soltar. As 2 semanas anteriores tinham sido de silêncio, de obsessão e de uma necessidade cada vez mais forte de provar que continuava sendo o líder na Ferrari. E na Bélgica ele tinha a oportunidade perfeita, desde o início estava claro que seria um grande prêmio diferente. Foi uma das poucas corridas que eu não fui. Melanie fazia sua primeira comunhão. Eu pensei, sabe, a primeira comunhão acontece uma vez na vida e haverá muitas outras corridas.
E assim, com um clima carregado, tenso e desconfortável, chegou a classificação. Os Renaults faziam a diferença, eram os mais rápidos e constantes, um passo à frente dos demais. Enquanto isso, a Ferrari tentava se aproximar, mas não era suficiente dentro da equipe. No entanto, a guerra interna continuava. Pironi tinha marcado um tempo melhor que o de Gilles, estava à frente na tabela, e para Villeneuve isso era muito mais do que uma diferença de décimos. Era uma questão de hierarquia, de orgulho, de deixar claro que continuava sendo ele quem estava na frente, e que faria o que fosse preciso para conseguir isso. No entanto, não era o melhor momento para buscar uma grande melhora, e os engenheiros sabiam disso. Os pneus já estavam desgastados. As voltas rápidas anteriores, onde ele havia levado seu carro ao limite, tinham deixado pouca margem, e as chances reais de baixar o tempo eram mínimas. Mesmo assim, Gilles decidiu sair. Ele não buscava uma volta racional, forçava, arriscava nas frenagens e esticava as trajetórias, levando a Ferrari além do que o carro parecia estar disposto a dar. Cada curva ele fazia no limite, e nessa volta rápida, a Ferrari número 27 alcançou um carro muito mais lento, o March de Jochen Mass. Villeneuve atingiu uma velocidade muito superior em uma das áreas mais rápidas e estreitas do circuito. Naquele instante, a decisão era simples: ou tirar o pé, abandonar a volta e aceitar que Pironi o venceria, ou tentar completar a volta mesmo assim. Apesar do perigo de ter o carro de Mass tão perto, Gilles escolheu continuar. E então isso aconteceu. A Ferrari bateu na traseira do March e, embora não tenha parecido um impacto violento à primeira vista, naquela velocidade e com aquele ângulo foi o suficiente. O carro de Gilles se levantou do chão, girou várias vezes no ar e bateu violentamente contra o asfalto. O impacto foi tão intenso que a Ferrari praticamente se desintegrou. Suspensão, rodas e partes do chassi foram lançadas em diferentes direções. Mas não só isso, no momento do impacto, o corpo de Gilles foi lançado para fora do carro e projetado a mais de 50 metros. E quando os fiscais chegaram, se depararam com uma cena de terror. O corpo de Villeneuve estava entre as redes de contenção, imóvel, com o capacete separado, sem qualquer reação. Os médicos entraram imediatamente e tentaram reanimá-lo na pista antes de levá-lo. E minutos depois, um helicóptero pousou e o levou para o hospital de Leuven. Villeneuve ainda tinha pulso, mas não respirava. A espera se tornou eterna, tensa e carregada de uma esperança mínima, a qual todos se agarravam. Assim que Gilles foi retirado do circuito, foi o próprio Pironi quem pegou seu capacete e o levou para a garagem sem dizer uma palavra. Ninguém disse nada. Mas o mais incrível disso é que, apesar do momento aterrorizante que acabava de acontecer, a classificação continuou normalmente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, no box da Ferrari, o silêncio era total, e enquanto tudo isso acontecia, Johanna, a esposa de Gilles, viajou imediatamente para estar lá com ele. Para a surpresa de muitos, outro que foi ao hospital foi Didier Pironi. Na verdade, foi o único piloto que foi visitá-lo. Mas depois do longo trabalho dos médicos e de horas de agonia que pareceram eternas, confirmou-se o que ninguém queria ouvir. Gilles Villeneuve havia falecido com apenas 32 anos. Infelizmente, essa foi apenas a primeira de todas as tragédias que estavam por acontecer. Mas antes, se você chegou até aqui, provavelmente está gostando deste vídeo, então inscreva-se. A morte de Gilles Villeneuve não encerrou uma história, mas sim iniciou uma sequência de eventos muito mais sombrios. Após o ocorrido, a Ferrari decidiu se retirar do Grande Prêmio da Bélgica. A equipe voltou para Maranello em silêncio, sem seu piloto mais querido, sem a figura que havia encarnado tudo o que a Ferrari dizia representar. Por sua vez, Enzo Ferrari ficou profundamente abalado. Ele já tinha visto muitos pilotos morrerem ao longo da vida, mas com Gilles foi diferente. Ele não perdeu só um piloto, mas alguém em quem confiava totalmente. Alguém que corria como ele achava que se devia correr. Alguém que ele amava como a um filho. Na Ferrari, o vazio era total. No box, na fábrica, em todo lugar. Mas o impacto mais devastador não foi institucional. Foi humano e teve nome próprio. Vivier Pironi, depois de Zolder Pironi, já não foi o mesmo. Quem estava perto dele percebeu imediatamente, ele ficou mais calado, mais fechado e cada vez mais isolado dentro do paddock. A culpa nunca foi dita em voz alta, mas estava lá, nos olhares, nos silêncios, nas conversas pelas costas.
Mesmo assim, ele continuou correndo e 2 semanas depois, a Fórmula 1 chegou ao Canadá. Na largada, a Ferrari de Pironi, que havia conseguido a pole, ficou parada no grid. Vindo de trás, Riccardo Paletti largou sem tempo para reagir e quando viu a Ferrari parada à sua frente, já era tarde demais. O impacto foi brutal. O carro de Paletti se chocou contra a Ferrari e ficou com toda a parte dianteira destruída. Pironi, que saiu ileso, foi um dos primeiros a correr em direção ao carro de Paletti, mas o tanque de combustível se rompeu no impacto e uma bola de fogo envolveu o carro. O impacto foi tão violento que a barra de direção se cravou em seu peito, destroçou seu tórax e o deixou inconsciente. Por esse motivo, o piloto não saía do carro quando os médicos tentavam ajudá-lo. Quando finalmente conseguiram tirá-lo, ele ainda apresentava sinais vitais, mas os ferimentos internos eram graves demais. Ele morreu pouco depois no hospital. Não pelas queimaduras, mas sim pelo impacto inicial no peito. Assim, a vida de Riccardo Paletti chegou ao fim com apenas 23 anos. 2 pilotos falecidos, 2 Ferraris envolvidas e a temporada ainda não tinha terminado. Pironi voltou a entrar no carro, mas o pior para ele ainda estava por vir. Em Hockenheim, durante a classificação, ele saiu para buscar uma volta rápida. À sua frente, quase invisível, estava o Renault de Alain Prost circulando muito mais devagar, em uma cena que tinha algo inquietantemente familiar. Um carro lançado a toda velocidade, outro muito mais lento à frente. Uma diferença de ritmo impossível de compensar e uma decisão tomada tarde demais, Pironi não o viu a tempo. A Ferrari bateu em cheio na traseira do Renault e a batida foi devastadora. O carro levantou, se desintegrou e caiu violentamente de volta no asfalto. O carro foi, como isto, ao meu lado. As pernas de Pironi ficaram destroçadas, as lesões foram múltiplas e gravíssimas, e durante horas os médicos lutaram para salvá-las. Finalmente, Pironi sobreviveu, mas sua carreira na Fórmula 1 terminou naquele mesmo dia. Ele nunca mais voltou a competir na categoria, e depois veio o pior. Uma recuperação longa, dolorosa, cheia de cirurgias, reabilitação e meses de incerteza. Pironi teve que reaprender a andar, a se mover, aceitar que o caminho que ele havia seguido por toda a vida estava fechado para sempre. E embora por um tempo ele tenha se afastado do automobilismo, a necessidade de competir continuava lá. Por isso, em meados dos anos 80, ele encontrou as competições de lanchas offshore, uma disciplina diferente, mas igualmente perigosa, igualmente extrema. Pironi voltou a se sentir piloto, voltou a sentir a velocidade, o risco, a adrenalina e voltou a vencer. No entanto, em 1987, durante uma corrida em alto mar na costa da Inglaterra, sua lancha colidiu violentamente com outra embarcação. O acidente foi fatal. Didier Pironi morreu na hora, com apenas 35 anos, e com o tempo ficou claro que Zolder não tinha sido um ponto final, mas sim o começo de uma cadeia de tragédias que ninguém previu. Uma cadeia que começou com um pacto quebrado que poderia ter sido evitado e 3 vidas que poderiam ter sido salvas. Gilles Villeneuve nunca foi campeão mundial, mas uma coisa sempre ficou clara: ninguém corria como ele. Ele não se poupava, não calculava e foi leal à equipe até o fim. Por isso, a Ferrari sentiu como uma perda insubstituível e décadas depois, seu nome ainda pesa, mais do que muitos títulos, porque há lendas que não precisam de coroas. Mas infelizmente, esses não foram os únicos pilotos que perderam a vida em um carro de Fórmula 1. Então assista a este vídeo para conhecer as histórias mais comoventes, impactantes e cruéis que marcaram para sempre a categoria. Para conhecer as mortes mais trágicas da história da Fórmula 1.